É possível, no cotidiano da vida, fazer pequenas revoluções? Se a intenção é boa, se a semente que você está plantando é boa, não tem por que o resultado não ser bom. Eu falo muito de potencial, gente, mas é realmente dar potencial, potencializar, na verdade, a própria região, e dar visibilidade, né, e dar voz também, porque a criança ela tem que ser ouvida, né? A gente fala que às vezes assim, a criança não sabe o que quer. Sim, todo mundo sabe o que quer, a gente só tem que ser ouvido. Assim, a gente não precisa de grandes transformações para mudar o mundo. Começa do nosso lado, que às vezes uma vizinha que precisa de alguma coisa, é assim que a gente vai plantando sementinhas. Eu acho que isso a gente tem que estar colocando aqui nesse podcast. E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Mesa Amarela, nosso podcast aqui da Diretoria de Identidade. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje. E para essa conversa que a gente vai ter, eu quero saber se a gente realmente precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, um adolescente, um adulto, para a gente se desenvolver. Oi, gente boa, meu nome é Douglas, eu sou co-host aqui da mesa, e hoje nós vamos falar sobre educação, comunicação, transformação social. E para abrir nossos trabalhos, recebemos a Natália Brum, ela que estudou jornalismo aqui na PUC, também é ex-aluna marista, e já tem aí várias histórias em espaços de voluntariado, atividades com solidariedade. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Seja muito feliz de estar aqui. Ah, que legal. E também para compor a nossa mesa, a nossa convidada de hoje é a Cauana Topa, que é empreendedora social, fundadora da ODPH, que é a Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano. Também foi aluna da casa aqui, formada em jornalismo, especialista em políticas públicas e direitos sociais. Foi moradora aqui da Vila Torres, ao lado aqui da PUC Paraná. Hoje vai falar com a gente sobre educação, sobre transformação social, que ela tem assim, um pouquinho, né, de experiência desde os 16 anos de idade. Então, seja bem-vinda, Cauana, ao nosso bate-papo aqui. Oi, pessoas, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que seja muito boa essa conversa aqui. Com certeza vai ser. E para começar, a gente quer propor uma dinâmica rápida, se vira nos 30. É uma pergunta que vocês devem responder em um tweet, ou no máximo 30 segundos. Aquelas coisas bem simples, assim, fácil, né? Sim, Fácil. Tranquilo. É possível, no cotidiano da vida, fazer pequenas revoluções? O que você acha, Cauana? Tudo é possível, né? Basta a gente acreditar e a gente entender que tudo que tem um propósito e que realmente gere valor, tanto para mim quanto para o outro, é significativo. E para você, Natália? Eu também, eu concordo. Eu acho que todo dia a gente acorda com uma nova oportunidade, todo dia uma nova oportunidade, e basta a gente usar isso ao nosso favor e ser verdadeiro. Eu acho que tudo que sai da nossa essência dá tudo certo. E Muito a gente bom. transforma mesmo, né? Transforma. Pergunta fácil, né? Pergunta fácil. Só para aquecer os Só motores. para aquecer os motores. Para a gente começar a conhecer um pouco mais de você, Cauana, a gente sabe que às vezes a gente olha a Cauana e não vê assim, todo mundo que veio, né, antes e que veio junto e tudo mais. E nas pesquisas que a gente fez sobre você, a gente identifica uma figura que acho que para ti é bem importante, que é a dona Sebastiana, que é sua avó. E aqui a gente ficou muito contente, porque ela falou que ficou muito feliz quando soube que no roteiro a gente traria essa pessoa, né? Que imagino que, além de perpassar a sua história, também passa a história da comunidade aqui na Vila Torres. Conta um pouquinho pra gente aí quem é a dona Sebastiana. Ai, gente, perdão. Agora deu uma mexida aqui, porque dia 26 de abril foi o falecimento dela, né, com 75 anos. Olha então, só. abril é um mês de emoção mês mesmo, de lembrá-la. né? Bom, dona Sebastiana, mineira, né, tem 13 filhos, veio para o norte do Paraná na década de 70 ali, para busca de oportunidades, né, para crescer com a família e tudo mais. Foi para o norte do Paraná, teve alguns problemas de seca, geada, né, não se adaptou, aí migrou aqui para Curitiba e veio para a comunidade da Vila Torres, ali na década de 70, né, em 74, mais ou menos, ela chegou ali. Mas a dona Sebastiana é aquela pessoa, assim, eu falo que a gente tem raízes fortes, né? A família inteira tem uma raiz muito forte, porque ela sempre foi guerreira, uma mulher dedicada, né? Que criou a família, sempre buscou que
todos fossem atrás da educação, né, de crescer como pessoas e como profissional tudo também. Mesmo tendo uma baixa escolaridade, ela sempre entendia a importância da educação e passou isso para os filhos, né, para os meus tios, principalmente para minha mãe, que é a irmã mais velha, né, desse grupo de tios que eu tenho. Eles vieram para cá. E a história dela é uma pessoa que sempre buscou contribuir também com o próximo, né, com tudo que ela tinha. Ela era daquelas que a gente fala de curandeira, assim, né? Então, fazia aqueles soros caseiros, cuidava de todo mundo, só de forma caseira, né? Então, tudo que tinha... Um chazinho. Sim, sempre, assim. Nossa, ela fazia umas coisas, tipo, com casca de banana, com tudo que ela conseguia reaproveitar mesmo tudo e fazia aqueles chás medicinais, assim, e curava todo mundo. E ela trouxe isso para cá, né, para aqui, para Curitiba. Ela foi uma das pessoas, né, que chegou, se instalou aqui na comunidade e ajudou a construir a comunidade, porque a Vila Torres, até então, na década de 70, ela também estava sendo construída, né, era uma invasão, literalmente, né, então eles começaram, os moradores e minha avó em conjunto, a fazer a comunidade virar uma comunidade, né, trazer os benefícios, trazer água, trazer luz, encanamento, tudo que era de direito. O grupo, eles se reuniram num grupo, né, de moradores, criaram uma associação, então ela participou desse processo também, de trazer o benefício para todo mundo que estava se instalando aqui na comunidade. Então, a gente tem uma raiz forte na comunidade de Vila Torres, devido a ela ter vindo, né, para cá, junto com trazido seus filhos, né, e escolhido a Vila Torres para morar, para crescer, né, e também colocou todos os seus esforços, né, para a comunidade crescer. Então, a gente cresceu, minha família cresceu na Vila Torres, e ela se esforçou ao máximo para ajudar todo mundo. Ela era aquela pessoa também que fazia comida para a comunidade inteira, né? Então, Dona Sebastianinha fazia comida para todo mundo, podia não ter nada, mas conseguia aproveitar e fazer um banquete maravilhoso. Então, ela sempre realmente, acho que a gente realmente teve essa experiência e essa lição de, a partir independente das dificuldades, da falta, da escassez, a gente consegue fazer muito e ajudar o próximo de alguma forma, né? Tirar o proveito disso, né? Tirar algo bom dessas coisas, né? A gente aprende, a gente evolui. Isso foi isso que ela ensinou. Então, a Dona Sebastianinha é aquela pessoa que sorria toda hora, brincava com todo mundo, ajudava todo mundo. Ela foi da Pastoral da Criança também, da nossa Zilda Arnes. Então, ela toda a experiência que ela teve com aqueles chás naturais, ela levou para lá também. Então, ela ajudou muito a comunidade a crescer nesse sentido. E a raiz que eu tenho, né, ela passou isso para minha família, para meus tios, para minha mãe, que passou para a gente só está dando com continuidade, né, com o que a gente pode. Que bonito isso, assim, né, a gente entender que a gente vai ecoando, assim, né, esses aprendizados, essas vivências mesmo, que não é só a gente, assim, né, é um todo, assim. Eu acho que isso a gente vai descobrir, né, mais na nossa conversa, mas se vai trazer muito forte em ti, assim, nessas raízes fortes continuam fortes em você, assim, na sua história. Sim. Isso é muito Dona Sebastiana bacana. Deixa um legado e você dá continuidade a ele. Muito bom. Sim, que legal. E Ale, falando em raízes, né? Você é mãe de planta, mãe de pet, crossfiteira, tem de tudo um pouco, gosta muito de esportes e tal. Conta agora um pouquinho de você, assim, quais são os seus hobbies, quais são os seus sonhos. Quem era aquela menina lá de 16 anos que, talvez até inspirada na Dona Sebastiana, assim, vai falar assim, olha, acho que a gente pode olhar para mais do que o nosso umbigo, acho que a gente é uma comunidade. Bom, eu sou multicoisas, na verdade, eu gosto de fazer muita coisa, eu sou bem acelerada, bem elétrica, às vezes não parece, mas quando a pessoa vai me conhecendo, eu faço milhões de coisas, sou apaixonada por plantas, mas assim, gente... isso foi na pandemia, tá? Porque, eu já matei um cacto. Um cacto já morreu. Eu já tentei cuidar de plantas e não deu muito certo. Mas daí a pandemia veio e foi um ensinamento que eu tive. Eu precisava, assim, a casa estava meio que vazia, assim, sabe? Daí eu peguei uma planta, comecei a cuidar, gostei, ela sobreviveu. Daí eu falei, vamos comprar mais uma, vamos pegar mais uma. Todas. Eu tenho 27 plantas. Um apartamento de quase 40 metros quadrados, gente. Já não tem espaço, mas eu busco espaço para colocar elas. Eu tenho
a jiboia. Aham. Gente, já tá rodando a casa, assim, e vai rodar mais ainda. Então elas estão Assim, felizes. elas estão felizes. aham. E eu Aprendeu também, mesmo. porque eu aprendi. Isso Sim. foi mais legal, foi um aprendizado. Então, isso foi um grande aprendizado para mim que a pandemia trouxe. E foi uma questão de conexão comigo mesma, onde eu fui me autodesenvolvendo um pouco mais nesse sentido. Eu me conectei mais comigo e entendi qual era o meu caminho, o meu propósito de verdade também, né? E entender quem era a Cauana de fato para continuar essa jornada, porque, por exemplo, falando da pandemia, né, trouxe muito isso, né, da gente, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, teve muitas crises, né, psicológicas, as pessoas sofreram bastante. Então, como eu falei, a gente tem que tirar proveito de alguns momentos. Então, eu tirei o proveito de olhar para mim um pouco mais e trilhar um novo caminho, né, nesse sentido, com mais segurança e mais qualidade, né. Desde pequena sempre fiz esporte, então foi uma coisa assim que minha mãe sempre me incentivou, me estimulou. Nunca deixei de fazer esporte, então foi uma coisa que veio, é uma característica minha ser esportista. Tenho curiosidade porque antes de tudo um dos meus sonhos era ser comentarista esportivo. Olha Eu fiz radialismo justamente para me aperfeiçoar nessa parte de ser comentarista, uma coisa bem legal. Não segui esse caminho, mas assim, sempre Continua aquela coisa, apaixonada. continuo apaixonada. Então, assim, e todos os esportes. Não tem um que eu não goste e um que eu não gosto de praticar. Eu também adoro praticar Não é só esporte. assistir, vai lá. Não, eu também gosto de praticar todos os esportes. Acho que eu sou mãe de pet, adoro animais. Pensei já ser veterinário, mas eu desisti porque daí eu tenho muita dó mesmo, aquela coisa que eu não ia aguentar. Já não ia conseguir. Aquela coisa, eu falei, não, é muita emoção, eu só vou cuidar de... Eu tenho um petzinho, que é o Bob, é um Yorkzinho, quer dizer, não, Yorkzão, que ele é o maiorzinho do que o normal. Bom, acho que é isso, assim, tipo, eu sou super esportista, gosto muito de planta, como eu falei, aprendi a me conectar comigo mesma nesse sentido. Gente, eu gosto de fazer qualquer coisa, assim, eu topo tudo, eu topo tudo, realmente, adoro fazer trilha, aventura, sempre que eu tenho um tempo livre, eu gosto de fazer coisas diferentes também. Adoro crossfit, sim, eu sou apaixonada. Eu acordo 5 horas da manhã para 6 horas treinar, de segunda a sexta, todo dia, sem falta. Admiração, né? Aí eu ia falar, você arruma tempo para tudo isso, mas agora entendi. Sim, não. É assim, eu acordo 5 horas da manhã para conseguir poder realmente ter esse tempo para mim, porque se deixar para outro horário, a gente sabe que não tem. Então, mas hoje não é mais uma obrigação. Eu sei que é uma coisa prazeroso. que é prazeroso, eu sei que é necessário, é uma coisa minha e eu faço com muito amor, assim. E o cross, assim, nesse sentido, me trouxe autoconfiança também. É uma coisa muito legal, porque quem conhece, assim, acha que é uma coisa, não é para mim, eu sou magrinha, sou baixinha, né, ou não tenho um condicionamento físico. Como em todo outro esporte, você se descobre, né? Você descobre os seus potenciais, você desenvolve alguma habilidade ali, e o cross foi a mesma coisa. E ele te desafia todo dia. Então, você tem que acreditar, você tem que... Começar pelas 5 horas da manhã. E, Começar por isso. Começar por isso. Mas é isso. Essa é a Cauana, assim. Eu sou multitarefas, como eu falei, gosto de fazer muita coisa, gosto de ajudar muitas pessoas. Meu tempo também se você tem algum problema, se alguém quer conversar, eu sou daquelas que gosta de ouvir, gosto de se conectar com as pessoas também e promover conexões, assim. Eu gosto muito disso também. E acho que é isso. Só tudo isso. Só tudo isso. E você, Natália? Natália também tem uma trajetória, aí, como o Douglas contou pra gente, né? Já numa unidade marista, já se envolvia com o Pastoral Juvenil Marista, com Missão Solidária, né? E conta pra gente um pouco, assim, foi aluna da PUC, né? Como que essas experiências todas, se você teve alguma experiência aqui na universidade também, que foi te formando, assim, né? Essa profissional que você é hoje... É importante, assim, porque às vezes a gente olha a pessoa como uma coisa só, né? Mas, na verdade, ela é muitas coisas para ser muito plural, assim. Quem é a Natália e qual foi a importância dessas experiências todas na tua vida e na tua vida profissional? Oi. Assim, um pouquinho sobre mim. Eu sou de Santa Catarina, assim como a Cauana, também sou mãe de pet, só que a minha York, ela é menorzinha do que o normal, enquanto a dela é grande, a minha é pequenininha. Eu também tenho plantas, eu comecei também na pandemia, assim, a ter mais, elas todas
suculentas estão sobrevivendo, Que bom. menos um cacto que ele não sai do lugar, não sai do tamanho. Eu não sei se ele tá bem ou se ele não tá, mas ele tá lá enquanto ele não desfalecer. Tá verdinho, tá bom? Tá, mas ele não cresce, assim. Tipo, ele vai fazer, tipo, 1 ano e pouco e ele tá do mesmo jeito. E eu não sei se é normal. Enfim. E também, assim, eu tenho muito forte dentro de mim a parte de voluntariado. Acho que, como você bem falou, a gente não é uma coisa só, né? Às vezes parece que a gente tem que ser uma coisa e é isso. A Natália ou a Cauana é jornalista e é isso. É muito mais do que isso, né? E essa questão de voluntariado, de um olhar mais atento, assim, para o nosso próximo e tudo, é algo que sempre fez parte da minha vida. E eu sempre estudei em colégio católico, né? Isso por causa da minha família também. Hoje, seguindo, assim, eu segui mais para o espiritismo, né? Não deixo de ser católica, mas continuo na linha do cristianismo. E é algo, assim, que do marista eu consegui ver a importância da nossa espiritualidade nas nossas tarefas do dia a dia, né? Porque como que a gente adquire um trabalho, faz alguma coisa que não faz sentido pra gente, né? E isso pesou incrivelmente agora no fim, assim, da minha formação, em que acho que para todos nós tem momentos da vida que a gente se coloca contra a parede e fala, tipo, isso faz sentido para mim, isso não faz. É muito engraçado, assim, porque a gente é muito novo para descobrir o que a gente quer e tudo mais. Eu sabia que era comunicação, estou me dando bem no jornalismo, mas eu sempre tive esse olhar, essa necessidade de contato, de ajudar as pessoas. Então, dessa questão, assim, de ser marista, acho que desde do colégio eu fiz voluntariado, fiz PJM, sempre gostei, assim. E na universidade teve uma experiência que me marcou muito, assim, em específico, como você perguntou, que foi uma festa junina que a gente fez aqui na Identidade, em que precisava de voluntários, e eu atuei como voluntária, e veio o pessoal da Vila Torres mesmo. Então, a gente acolheu aqui, fez uma pequena festa junina para as crianças. Eu lembro de deixá-las colorirem os nossos rostos, assim, e você vê o brilho no olhar daquela criança, né? E eu acho que aquilo me tocou, assim, porque eu acho que quando a gente está na universidade, né, mais do que o colégio, acho que na universidade é um momento em que a gente tem aquele embate, assim, né, de deixar de ser jovem, de deixar, às vezes, de ser adolescente, virar adulto, aquela fase, assim. E no olho daquela criança, aquilo me despertou, assim, de que, nossa, independente de quem eu vou ser, do que eu vou fazer, eu preciso ter sentido, eu quero esse brilho no olhar, eu quero essa conexão, assim. Legal. Então, é muito legal, assim, essa experiência, assim, ter me tocado. E hoje em dia eu tenho seguido, assim, por esse caminho. Aqui na PUC eu participei também de algumas oficinas do CEAP, que ajudaram muito na pandemia, com a questão de que a gente estava muito afastado, então foi muito legal. E aqui na casa, na Identidade, eu sempre procuro meter a minha mão em algum lugar. Então aqui o pessoal já me conhece, até quem a gente não conhece pessoalmente, como você falou, já ouviu meu nome em algum lugar, é porque eu sempre estou dando um jeito de meter minha mão em algum lugar. E é isso, assim, de mim. E essa questão, Marisa, eu acho que está dentro de todos nós, assim, principalmente quem tem a oportunidade de passar aqui pela PUC, né? Seja, às vezes, como voluntariado, não como, às vezes, a gente teve a oportunidade de efetivamente cursar, né? Acho legal que a PUC tem o ProUni, então ajuda muitas pessoas. Na minha sala, principalmente, a gente até não fez, isso é engraçado comentar, formatura, porque era muita pessoa bolsista. Eu, inclusive, fiz o FIES, mas muito ProUni. Então, não era algo muito real pra gente, ainda mais depois da pandemia. Mas acho que quem passa por aqui sai diferente. É assim a gente espera, né? Que saia com os 2 diplomas. A gente trabalha para isso. Gente boa. E vamos descobrir um pouco o que é a ODPH? Exatamente, você é fundadora da ODPH, né? Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano. Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano. O que é a ODPH? O que essa organização promove? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu falo que o nome é justamente já para dar o significado do nosso trabalho, né? Que é desenvolver o potencial humano de qualquer pessoa que passa pela instituição, que se conecta com a gente de alguma forma.
Mas, claramente, principalmente são as crianças ali da comunidade de Vila Torres, né? Crianças e adolescentes. Bom, como que surgiu, assim, bem breve, né? A comunidade sempre teve ali problemas crônicos da sociedade, né? Da violência, drogadição, a gente sabe, né? O mundo sofre disso, né? Vários lugares, e a comunidade de Vila Torres também. E aí tinha grupos sociais que faziam ações para diminuir essa violência ali dentro, né? Mas por muitas vezes não era tão efetivo, né? Nesse sentido, porque eram pessoas mais antigas, né? Moradores antigos, e o problema estava com os adolescentes. E eles não estavam conseguindo conectar esses adolescentes às ações, né? À participação que eles promoviam das ações em si. E aí eles tiveram uma sacada: vamos ter que chamar jovens, adolescentes, para agregar ao grupo e tentar trazer alguma mobilização, ser diferente. E aí eles começaram a fazer uma pesquisa na comunidade. O antigo líder comunitário conhecia a minha mãe, foi criado com a minha mãe. A Val é Valdimeu, da minha mãe. Ela era comerciante na comunidade. Ela tem uma filha adolescente, vou lá conversar com ela. Daí perguntou para minha mãe se podia conversar comigo, fazer a proposta lá, né, de eu estar no grupo. E a mãe falou: se ela topar, né, tranquilo. Ele conversou comigo, explicou o que eles queriam fazer. Na verdade, eles também não sabiam, né? Só falaram: a gente quer adolescente para criar ideias, ter ideias e tocar alguma coisa. Eu falei para ele: gente, não sei o que eu posso fazer, né? Não tenho ideia, mas vou junto, vou ajudar no que for possível. Até porque, né, a fruta não cai longe do pé. A gente sempre quer ajudar, quer fazer alguma coisa. Minha mãe era comerciante. Eu vi muito a realidade, né? Então a gente morava lá, a gente sabia da necessidade de fazer alguma coisa. Minha avó sempre fez, minha mãe também, sempre que pôde, né, fazer alguma coisa também fazia. E aí por que não eu, né, de uma forma mais efetiva, assim, né, não só indo atrás da minha mãe, né, ter essa proatividade, né, essa autonomia nesse sentido, topei, e eu comecei a caminhar com o grupo. E aí foi quando eu comecei a me conectar com o social, com o voluntariado, entender todo esse ecossistema, né, de realmente enxergar o problema, mas também a solução, né, de pensar nas possíveis soluções, não só sentir o problema e ficar ali remoendo, né. Aí foi uma questão de conexão maior com a comunidade. A gente fez várias conversas, ações, reuniões, encontros. Eu comecei a ir em encontros sociais, né, todo esse ecossistema mesmo de voluntariado, e eu fui me conectando, fui gostando, até então que o grupo era a intenção deles, era me empoderar, né? A Cauana tem que tomar a iniciativa, vamos deixar ela, vamos provocar, né? Que ela faça esses contatos, essas conversas. E até aí, porque falar de jovem para jovem é diferente. Né? Isso, só que também eu tinha ainda, né? Será que eles vão me escutar? Será que é uma menina louca falando, dando ideias, assim? Eu também tinha então eles queriam realmente me empoderar para que eu acreditasse em mim, que as ideias poderiam ser realmente viáveis e que eu conseguisse me conectar com os adolescentes também, porque não é só assim, você é adolescente, você se conecta fácil. Sim. Cada um é cada um, né? E na região onde a gente mora existem dificuldades, eram outros perfis, então eu tive que também ter um preparo emocional, assim, nesse sentido, para poder ter coragem, né, de conversar, de articular. Então, foi um processo bem tortuoso, eu falo, até eu gostar também, né, mas funcionou, olha como é que ela fala hoje, né? Tá funcionou. Bom, mas em resumo, foi assim o início de tudo. A gente fez várias ações, e a gente fez o Dia da Cultura Vila Torres, que foi quando o que a gente percebeu? Existem os problemas, existem as barreiras, as dificuldades. E a comunidade, a gente fala que tem barreiras, né? Existem barreiras porque é uma região de passagem. Né? As pessoas só passam. Né? Eu conheço a comunidade de Vila Torres, tem gente que fala isso. Conhece? Você já entrou? Eu passo pela Avenida das Torres, eu passo pela principal. Então, você não conhece, você é de passagem. Então, a gente queria que a cidade, principalmente Curitiba, conhecesse a Vila Torres. Mas, antes disso, a comunidade tem que se conhecer, voltar às suas raízes, entender o seu valor, os potenciais que existem ali dentro. Então, o Dia da Cultura Vila Torres foi justamente para a gente enaltecer esses potenciais. A gente trouxe um palco, articulamos mesmo um evento super legal. Trazemos um palco com vários parceiros e a gente convidou a comunidade para se apresentar. Então, quem tivesse algum talento, cantasse, dançasse, o que fosse, até contasse piada, vamos lá, sobe no palco. A gente fez todo um roteiro, foi um dia maravilhoso em que realmente a comunidade se conheceu de novo, né? Se reconheceu, se identificou. E aí a gente também. E aí foi também quando eu tive o start.
cara, né, a gente tem potencial, a gente pode fazer muita coisa. Então, só que tem que ter alguém que realmente assuma isso e dê continuidade, né? Então, foi esse o momento start que eu, Cauana, assumi esse compromisso. Falei, a gente tem que fazer mais. E aí, a comunidade também gostou do evento e começou. E aí, o que vocês vão fazer agora? Não, a gente só pensou nisso, né? Agora a gente vai começar a pensar para frente. Então, foi super legal, porque eles provocaram a gente também, né, para fazer mais. E aí, foi quando a gente começou a se reunir para pensar em mais ações. Na comunidade existem os catadores ambientais hoje, né, que fazem reciclagem. 80% ali ainda trabalha com reciclagem, ou na coleta, ou, né, fazendo a coleta na cidade, ou em cooperativas, né, fazendo a separação dentro da comunidade. E aí a gente tinha uma pracinha onde a gente sentava ali para conversar e tudo mais. E a gente viu os catadores, né, trazendo muitas coisas. E uma delas, uma pessoa do grupo, ele fazia ele comprava algumas coisas, né, do carrinho, e uma delas eram livros. E ele comentou, gente, às vezes eu pego livro, só que tem livro que eu não mando para a cooperativa porque eu tenho dó, porque são livros bons. Aí a gente, como assim livros bons, né? Dá para ser reaproveitado. Daí a gente foi, deu uma olhada em livros que realmente podiam ser aproveitados. E aí a gente falou, então vamos começar a reunir. Então, começamos a reunir esses livros com o pessoal mesmo na própria comunidade. Foi muito bom, todo mundo foi apoiando, ajudando. A gente estendeu um pouco essa comunicação, começou a fazer campanha mesmo de arrecadação. Mas a ideia ficou assim, aquela coisa, né? Planejamento, a gente aprende depois, né? Porque é tudo na hora. Ninguém planejou nada, ninguém sabia, vamos fazer um plano de ação, vamos fazer um... Não teve isso, só teve a ideia. Aí a ideia foi só arrecadar. Ponto. E daí começou. Em menos de uma semana, estava com 5.000 livros em uma salinha. Aí a gente, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Tem que fazer alguma coisa. Cadê a segunda etapa 2, etapa 3, né? Aquela coisa. Aí eu peguei, só estava estudando à noite, né? Vou pegar uns livros e tem a pracinha, né? Eu vou fazer alguma coisa até a gente ter uma ideia, né? Aí, né, da casa da minha mãe, até minha mãe comerciante, eu fui lá, peguei as folhas sulfite dela, as canetas, lápis, um lanchinho para as crianças. E aí chamei do mercado da minha mãe até a pracinha, quem estava na rua ali. Chamei. Vamos lá comigo. Vamos na pracinha reunir uns livros, né? Vamos lá na pracinha comigo, vamos fazer uma atividade, vamos brincar, vamos conversar. Só fui chamando. Chegamos na pracinha. E, gente, assim, eu achei que não ia dar certo, né? Que não ia ir nenhuma criança, mas é algo diferente, né? Elas são curiosas também. E elas estavam na rua. Então, por que não ir na pracinha ali e fazer alguma coisa diferente? Eu não tinha nada planejado também, não fui lá fazer um plano de aula, né? Não, eu simplesmente peguei os livros, coloquei, assim, espalhado, cada uma foi lá, foi pegando, umas começaram a pintar, as crianças que já liam, eu pedia para ler para os pequenininhos, e foi assim, foi aí que começou a minha conexão com elas e com a educação, né? Porque aí eu comecei a perceber, por que tanta criança na rua, no período da manhã, no período da tarde, elas tinham que estar na escola. Aí a gente entra em questão de políticas públicas, né? Ou N problemas, e assim, era mais atrativo ficar na rua, por muitas vezes. Sim. Né? Elas não queriam ir para a escola, então a evasão escolar era muito grande. E aí foi quando veio aquele insight, né? Não, a gente tem que trabalhar em cima disso, então. Daí eu levei para o grupo, né? Vamos fazer algo que seja contínuo, que a gente consiga realmente trabalhar com essas crianças de uma forma efetiva e na educação. Mas aí não era o ADPH ainda. Ainda não. A partir dessa semente. Tudo isso que eu estou contando foi assim em 4 meses. Assim, foi um processo, assim, foi muito rápido nesse sentido. Tudo em 2009, tá? Isso que eu estou falando foi tudo em 2009. 16 anos. Com 16 anos. E eu estava ainda para entrar na faculdade, né? Sim. Eu estava naquele processo. Eu tenho que entrar na faculdade preocupada com o que fazer, o curso que eu vou cursar e N coisas. Mas eu sou formada em jornalismo, sim, a PUC me formou, né? Eu tive várias experiências, mas foi o social que me moldou, na verdade, foi o voluntariado, então foi todo esse processo, assim, a minha formação foi isso, assim, principalmente, né? Na verdade, tudo que eu aprendi lá foi o que eu também trouxe para cá, na verdade, para a faculdade. Depois se tornou uma conexão e tudo foi transversal, né? Esse aprendizado e crescimento. Mas só para dar um resumo, para não tirar muito aqui, aí a gente
conseguiu um espaço, uma pessoa que pagou um aluguelzinho, montamos a biblioteca comunitária Vila Torres, então com os livros, e aí eu virei educadora bibliotecária nesse processo, né? A minha mãe e meu pai sempre ajudando com lanche, dando toda a atenção, e o grupo indo atrás de parceiros, porque a gente começou a crescer, né? A gente está em outro patamar, como uma instituição, como um grupo mais formalizado. E aí tinha uma pessoa que conhecia mais sobre ONGs, né, sobre instituições, fundações, e começou a nos orientar. Falou, vocês já são um grupo formado, vocês já têm agora um objetivo, têm uma linha de atuação, por que vocês não se formalizam? Nossa. E aí foi quando ela começou a nos orientar nesse processo, daí Cauana, você topa, você quer? Eu quero, eu já estou aqui, já estamos, né? Já estou apaixonada. Já estou fazendo, vamos fazer. Só tem que entender mesmo do processo. E aí ela foi explicando. E aí, em 2009, em dezembro, a gente se formalizou como instituição. E aí foi criada a ODPH com o intuito realmente de desenvolver o potencial da comunidade por meio da educação. Daí a gente conseguiu um outro espaço, e aí se instalamos nesse espaço, e daí ficou só o contraturno escolar mesmo, né? Projetos educacionais. Hoje é toda a nossa missão, né? Ela tem um guarda-chuva, o nome do nosso programa é Programa Cultivando Sonhos, porque a gente está lá para empoderar, né? Principalmente tornar todas as crianças protagonistas, as famílias protagonistas das suas histórias, né? A gente é uma oportunidade para que eles possam desenvolver e despertar o potencial que eles já têm, né? A gente só está ali para enaltecer isso e fortalecer isso para que eles tenham essa perspectiva de vida pessoal e profissional. Então, o programa Cultivando Sonhos é o que é o nosso guarda-chuva e tem os projetos. O projeto Aprendiz em Ação, que é o carro-chefe, que é como tudo começou, que é o contraturno escolar. Hoje a gente atende 40 crianças, 20 por período, e elas eu falo que assim, elas estão numa imersão de conhecimento. Que legal. A gente aplica projetos educacionais, então são oficinas pedagógicas que nós criamos mesmo, daí a gente cria um plano de aula, tem um educador e a pedagoga responsável. A gente tem as temáticas que a gente sabe que é importante e interessante elas desenvolverem para se conhecer, né? Inteligência emocional, elas entenderem quem elas são. Então, é todo um processo que elas passam. Essa é a primeira fase, né? Começa ali de 6 a 12 anos, hoje, esse público. E aí, a segunda fase é o projeto de semeação, que aí já é uma perspectiva profissional. Ele já se conheceu, ele já sabe quem ele é, né? Ele continua esse desenvolvimento, mas também começa a olhar para eu posso ser um profissional, eu posso trabalhar no mercado de trabalho, e numa grande indústria, pequena indústria, ele entender o que é isso também, o que é esse mundo, empreender também, ele pode ser um empreendedor, né? Ele pode desenvolver habilidades para isso, então a gente traz esse caminho para eles também. E o terceiro é o projeto Conecta, que aí já é o assistencial também, porque a gente sabe, são pessoas em vulnerabilidade, a gente precisa também dar suporte, mas o nosso foco não é esse, é sempre quando é realmente uma demanda necessária, né, que realmente eles precisam, mas é também para empoderá-los. Então, trazer oficinas, palestras que possam ajudá-los a olhar para uma outra perspectiva e sair de uma situação, né? Eles desenvolverem habilidades para se recolocar no mercado, né? E enxergar que eles também têm potenciais. De alguma forma, vocês colocam em prática aquele provérbio que a Laura colocou, né, no início aqui da nossa mesa, aquele provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Vocês transformam isso em prática, por meio da ODPH. A gente busca fazer o nosso máximo, assim, porque a gente sabe que é importante, né? Nós, como foi falado, né, a gente teve uma oportunidade. Eu tive minha oportunidade, independente de todo o processo de dificuldades que minha avó passou, ela enxergou oportunidades e ela passou isso para minha família, que passou para mim, e a gente tem que se fortalecer com isso. E se eu tive uma oportunidade, estou tendo, eu preciso também compartilhar isso, né, para os próximos. Então a gente está nesse caminho de criar conexões, aproveitar as oportunidades e criar as oportunidades também. Muito legal assim você trabalhar com essa perspectiva de desenvolver o potencial que já existe ali, né? Não é uma coisa que vem de fora e modifica, mas assim, as pessoas estão ali, elas têm infinitos potenciais. Sim. E aí é só uma facilitação uma mesmo, provocação, né? Uma provocação assim, para que aquilo aconteça. É muito legal. Mas, assim, pensando nesse contexto de um território específico, vocês que buscam também criar um senso de comunidade, né, a partir dali. Nesse contexto, quais você entende que hoje são os principais desafios na educação, assim, para crianças e adolescentes, pensando em territórios específicos, por exemplo, em comunidades como a Vila Torres? Ainda é o acesso. E aí
questão de políticas públicas, assim, depende muito do colégio, dos colégios locais, assim, a política pública do colégio, a situação educacional, escolar, porque a criança ela tem que ser ouvida, né? A gente fala que às vezes assim, a criança não sabe o que quer. Sim, todo mundo sabe o que quer. A gente só tem que ser ouvido. E a partir disso você começa a criar um mecanismo de aprendizagem, né, que seja adaptado a realidades. Eu acredito que a educação ainda ela tem que ser mais ampla. Ela tem que olhar o indivíduo, olhar o seu território, por exemplo, e ter mecanismos de aprendizagem diferenciado, que realmente entenda a realidade, porque por muitas vezes a realidade dentro da escola, a educação em si, algumas temáticas que são trabalhadas, às vezes não é o que ela não se identifica, ou está muito longe da realidade dela, e aí vem aquela crise, que é a crise que a gente tem na faculdade, às vezes. Nossa, para que eu estou aprendendo isso? A gente, né? Porque não foi passado para ela, de fato, a essência daquilo. Ela não se conecta com aquilo. Então, acho que, desde o início, assim, a primeira infância ali, ele tem que ter um mecanismo diferente assim, de aprendizagem para que ela realmente possa... A inteligência emocional, a gente fala muito disso, né? Então, acho que trazer temáticas mais voltadas para o autodesenvolvimento, inteligência emocional, possa fortalecer, porque ela já vem de uma cultura, às vezes, a palavra assim, degradante, né? Assim, problemática, no núcleo familiar, que tem muitos problemas, que às vezes ela não tem entendimento dos problemas, só que no psicológico dela já está tão afetado que ela não vai se conectar, ela não vai se desenvolver, ela não vai aprender, e então os colégios, principalmente, têm que estar mais adaptados às realidades, né? Então, eu ainda acredito que a gente está num mecanismo um pouco muito enquadrado. Assim, eu sei que tem conceitos, políticas que estão sendo trazidas, né, que estão tentando buscar ampliar, mas ainda falta. Mas tudo é um processo. A gente sabe que é um processo. As coisas estão mudando, vão mudar. Espero que para melhor nesse sentido. Mas ela tem que se conectar a realidades. Né? A gente tem que olhar em setores. Setorizar realmente, porque a realidade... Minas Gerais é diferente de Curitiba, e Curitiba tem favelas, Curitiba tem vulnerabilidade, e isso não é muito percebido, né? E tem. Então, como trabalhar realmente com isso? A coesão também do município, né? Da política pública, das instituições, de todos os atores, elas têm que estar mais coesas para que a gente possa realmente pensar nessas soluções, assim, nesse sentido. E essa chave do ouvir a criança é um grande desafio, mas é um caminho bem interessante, né? É que assim, né? Eu falo ouvir a criança, mas você precisa ser ouvido, eu também. Sim, a gente gosta, sim. certo? A gente tem que se conectar, a gente tem que se entender como pessoa, como indivíduo. E isso é todo mundo. E então a criança também. Então você só vai ajudar ela a se desenvolver. A gente minimiza, né? Do tipo, ela não tem nada para falar, ela é só uma criança. Aquela ideia do menor, inclusive, Sim, né? Assim, tem uma cultura que a gente chama de adultocêntrica, que deixa de lado um pouco, né, a visão da Insight, criança. assim, que eu também estava tendo enquanto a Cauana estava falando, que eu acho legal, eu acho também que é o trabalho inverso, né? A gente que está numa situação melhor economicamente, financeiramente, sair da bolha, né? Ter estruturas como a da PUC, que é uma das universidades maiores, assim, privadas, né? Acho que o caminho inverso para dar mais força para o pessoal de comunidade é muito necessário, porque a Cauana está fazendo um trabalho incrível, ela está ali, ela está inserida no meio, está levando luz para essas crianças, esses jovens que... Né, imagina, eu não consigo imaginar assim, porque não é da minha realidade. Você está aprendendo uma coisa e você não imagina onde você pode aplicar. Tipo, eu imagino que deve ser tipo aquela matéria, números imagináveis que a gente tem, e que eu ficava, meu Deus, onde que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Imagina uma criança em vários sentidos sentindo isso numa escola tradicional, né? Imagina, ela não vai ter nenhuma conexão com aquilo que ela está aprendendo. E eu acho que é muito importante o trabalho de quem está do outro lado também, para que vocês ganhem força, assim. Então, a gente como instituição privada, ou a gente como pessoas que têm capacidade e dinheiro, às vezes, para ajudar, o que eu posso fazer, né? Ou se eu não tenho... Eu posso ser voluntária e, às vezes, trazer o meu conhecimento de marista, de PUC, ou de X universidade, Y curso, para essas pessoas. Tipo, Cauana, eu posso ser voluntária com você e ensinar um pouco de
economia, como que a criança pode pegar aquele dinheiro que ela ganha ou que os pais deram, digamos, para ela, ou que ela ganhou de aniversário, como que ela pode usar isso da melhor forma? Imagina se a gente tivesse uma maior movimentação, né, de quem está em cima também para ajudar. Eu acho que é muito importante e que a gente precisa aumentar essas políticas dentro também de instituições privadas, assim. Sim. Natália, e assim, puxando um pouco para nossa área de formação, assim, né, que é o jornalismo. Eu também sou jornalista. Como que você vê essa relação entre jornalismo e educação? Né? O jornalismo tem aí um papel importantíssimo, né, que pode afetar a vida das pessoas individualmente e também as tomadas de decisão coletiva, né? Mas ele tem um papel educativo para além de informativo, na sua visão? Sim, isso é algo que eu quero trazer, assim, que é muito legal, porque eu estava trabalhando em uma emissora televisiva, né? Saí agora há pouco tempo, mas eu estava inserida ali. Fiz estágio e tive a oportunidade de atuar agora um pouco como profissional da área. E foi muito legal, assim, porque a gente sabe, é batido que o jornalismo é muito importante, a gente ouve isso na faculdade, muito importante para formar opinião nas pessoas, para ajudá-las, ajuda a tornar uma pessoa um eleitor, como diz a propaganda da prefeitura, um eleitor mais bem informado, né? Então, a gente sabe da importância da questão óbvia do jornalismo de informar as pessoas, mas eu acho que a parte da educação, acho que ela ainda pode ser muito mais desenvolvida. Eu estava como eu falei, uma emissora de TV, e eu estava num programa que é Hard News, né, que é o que a gente conhece, que é o programa de meio-dia, assim, então, notícia quente, aquela questão. E eu vi, né, que realmente tem muito pouco espaço para a gente inserir coisas educativas, mas que há essa busca, assim, eu acho que tá todo mundo, acho que a pandemia possibilitou isso, mexeu tanto com a gente, que eu vejo assim, não sei vocês, mas pela minha família, pelos meus amigos, a pessoa cansa de ligar a TV e ver morte, desgraça todo dia. Eu acho que a pandemia deixou a gente um pouco mais um pouco mais emotivo para essas coisas, mexem muito com a gente, né? Então a gente às vezes tenta evitar porque parece que fica nesse clima tão pesado, a gente saiu tão pesado da pandemia, né? E eu acho isso legal, a gente vê que as pessoas estão com essa fome, essa necessidade de notícias melhores, notícias que inspirem, iniciativas legais. E assim, dentro de uma emissora eu vi que também há essa busca, assim, mas acho que a gente pode ter mais investimento. Isso eu falo de maneira geral, da televisão paranaense, da televisão brasileira. Eu acho que ter mais espaço para isso. E é muito legal que lá dentro eu desenvolvi a função de pauteira, justamente quem acha a notícia, quem pega. E eu fiz um trabalho muito legal de uma igreja que uma amiga minha frequenta, que é o Movimento dos Focolares, é um movimento grande cristão aqui. E eles ajudam venezuelanos que recém migraram aqui para o Brasil a se realocarem. E eu consegui, assim, consegui fazer uma reportagem sobre isso. A gente foi até lá, falou com essas pessoas. Então, eu fui lá, eu quis acompanhar. Então, eu fui junto com o repórter, a gente acompanhou essas pessoas. E é muito legal, tipo, eu vejo isso agora, né? Como Deus e as coisas se conectam, de eu estar falando aqui com a Cauana, porque a maioria das famílias que eles ajudaram estão incluídas na Vila Torres. E uma coisa que foi muito legal, assim, de eu ter acompanhado a reportagem, é ver esses venezuelanos, essas famílias que vieram para o Brasil com a intenção de recomeçarem, né? Com a esperança de ter uma vida diferente, elas falando como elas estão gostando da Vila Torres. Então, eu acho isso muito legal, assim, delas terem comentado o quanto elas estão se sentindo acolhidas ali. Ela mostrando a casa pra gente, né? Uma casa humilde, mas com tudo que uma família precisa, uma casa ótima para ser feliz, que qualquer pessoa poderia ser feliz, e que ela estava muito feliz, isso que importa. Ela estava se sentindo feliz, era a casa dela, ela mostrando que ela conseguiu um fogão com a ajuda dessa instituição X, mas que ela estava personalizando. Ela, olha, já tem meu porta-retrato aqui. A identidade, criando né? a raiz também. Isso, ela falando que fez amizade ali com os moradores da Vila Torres, como ela está criando uma identidade para ela ali, né? E eu acho que é muito legal a gente ver
perspectiva de alguém que está de fora, mas a necessidade da gente de Curitiba ter essa visão que um venezuelano tem, né? Se uma pessoa de fora, pense, consegue ter essa ideia de que a Vila Torres acolhe, que é um lugar ótimo para se morar, como esses venezuelanos falaram na reportagem, a gente aqui, eu acho que falta a gente que está aqui em Curitiba conseguir ver Essa isso beleza. também. Eu acho que é muito importante o trabalho dela, até era isso que eu queria comentar. E respondendo assim a tua pergunta, eu acho que o jornalismo ele tem toda a capacidade educativa. E eu acho que a gente, assim, como grandes emissoras, né? Eu não estou mais trabalhando na área, mas eu acho que as grandes emissoras e até os portais menores, assim, acho muito legal iniciativas que jornalistas jornalistas independentes que estão se unindo, estão formando, é de fazer essa ponte, porque ideias tão legais que estão do nosso lado, a gente não consegue ver, e esse espaço é muito importante, assim, e que o jornalismo ele tem essa credibilidade, né? Então, a nossa formação é reconhecida. Eu acho que no mundo das redes sociais, assim, eu acho que a gente tem que, como TV, ou como rádio, ou como jornalista independente, a gente tem que sempre tentar puxar essas iniciativas para que elas cheguem em mais pessoas. Eu acho que é justamente isso. Para que a gente tenha mais educação e também ajuda a inserção, porque se eu conheço que a Cauana faz esse trabalho, eu posso pensar em depois aqui ver como que eu posso ajudá-la. Mas se eu não conheço, eu nunca vou saber que existe a Cauana, que existe o programa. Então, acho que é fundamental. Assim, jornalismo e educação tem que ser algo que caminhe junto. E eu acho que o jornalismo, a gente como jornalista e o jornalismo em si, ele tem que ter esse compromisso com instituições sociais e ações sociais da comunidade. E em meio a tantas notícias ruins que a gente vê o tempo Sim. inteiro, o caminho que vocês traçam ali de desenvolver o potencial daquilo que já existe também caberia nesse caso, né? Assim, pensar como dar visibilidade às iniciativas positivas que também existem, e muitas, né? Então, às vezes a gente pensa, nossa, o mundo está totalmente perdido, só tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo, né? Como o trabalho que vocês desenvolvem. E você também pesquisou no seu TCC, ou fez um trabalho com imigrantes haitianos, né? Isso, tá me conectando aqui. As conexões vão ampliando. Sim, em 2015, né, eu me formei mesmo, me formei em 2016 na formatura, mas em 2015 a gente fechou, foi a época do TCC, foi tenso. O terror. Assim, porque eu estava voltando, gente, eu comecei a faculdade em 2011, né, e aí, né, turbulências da vida, problemas também que acontecem, tranquei um ano a faculdade, então eu tranquei em 2013, 2014 fiquei mais off, voltei em 2015. Então foi um desafio, porque daí eu voltei em uma outra turma, né, outras pessoas, teve aquela coisa, se conectar de novo com todo mundo, então foi um processo também de adaptação para mim. Mas assim, a gente consegue, né, normal, mas sempre tem, né, são desafios ali. Me conectei com pessoas assim com o mesmo propósito também, que tinham umas ideias super legais, e aí eu formei esse grupo, a gente fez o TCC, e aí a gente fez o livro Reportagem Vida de Imigrante, onde nós conversamos, conhecemos melhor haitianos, né? Então, nossa ideia foi falar com haitianos. Foi muito legal, porque era justamente para dar voz e visibilidade, porque era a época da imigração, né? Foi muito forte, então a gente precisa... por que eles estão vindo para cá? Por muitas vezes as pessoas só estão dando problema, né? Porque daí tem que atender, né? Eles estão invadindo o lugar. Não, a gente tem que entender o porquê também dessa migração, quais são os problemas que eles tiveram lá e como a gente pode ajudar para também que a nossa sociedade não sofra com problemas que possam ocorrer. A gente tem que se mobilizar para que isso, né, não aconteça. Então, foi esse o propósito assim, do projeto em si. Daí a gente conhecer esse pessoal, foi muito legal, foi desafiador, assim, porque a gente se inseriu mesmo no meio deles. Eram cantores, a maioria deles, eles tinham uma banda, então foi super legal. Daí tinha o Raymond, que foi o nosso personagem principal, que era, gente, menor que a gente, tá? Mas era menor que a gente, mas, assim, pensa numa pessoa maravilhosa. Era grande, eu falo, né? Ele era baixinho, assim, de estatura, mas ele era gigante, assim. Super profissional, falava várias línguas, era formado em mais de 5 cursos e sempre estava buscando estudar. Então, sempre para onde ele ia, ele buscava faculdade ou cursos livres para estar se desenvolvendo. Então, uma pessoa que sempre buscou se desenvolver. E quando ele veio para cá, ele criou esse grupo, ele
ele viu que quem já estava aqui de alguns haitianos precisavam de apoio. E ele se tornou esse líder, assim, e começou a reunir vários haitianos, fazer encontros, desenvolver eles, mostrar os caminhos que ele percorreu aqui em Curitiba para se desenvolver. Ele orientou esse pessoal que foi se desenvolvendo também, conseguindo emprego, conseguindo trabalho. Então, foi muito legal e ainda a gente pegou ele numa fase que a esposa dele estava para ter bebê. Então, cara, a gente foi muito lindo, porque a gente pegou o processo dela também de gravidez, o nascimento da filha dele. Assim, foi muito legal. A gente, então, desenvolveu o livro Reportagem Vida de Imigrante. Nosso personagem principal foi o Raymond, mas foi justamente para também fazer com que eles se sentissem em casa, de alguma forma, né? Que eles olhassem, assim, Curitiba como uma região que, sim, poderia agregar eles, poderia acolher eles da melhor forma e mostrar para a sociedade também o porquê que eles vieram para cá, a realidade deles, mas também o potencial que eles tinham para contribuir com o crescimento da nossa sociedade, né? Como que a gente poderia ter essa conexão entre imigrantes e nativos, não sei, curitibanos, para que a cidade crescesse, né? Eu acho que esse ponto, né, me toca muito esse ponto da imigração, assim, e sobre esse acolhimento, porque em geral, muitos de nós somos. Eu mesma não sou de Curitiba, né? Eu sou do interior do estado. Então, assim, e às vezes a gente esquece disso, e daí, quando a pessoa chega e fala, você não é daqui. Porra, mas você também não é daqui. Né? Tanta gente que não é. E aí eu acho que também isso toca de nos sensibilizarmos, né? Sim. E aí acolher essas pessoas, assim. Então, acho que isso também é um ponto interessante. E jornalismo trabalha muito com histórias, né? Sim, e aí, ouvindo um pouco essa sua história, fiquei pensando, de todas as crianças, adolescentes, adultos mesmo, que passaram pela ODPH em algum momento, né? Seja como voluntário, seja como profissional, seja, né, como participante mesmo das atividades, quantas histórias deve existir, né? Histórias de vida. Tem alguma, assim, que você guarda no coração, assim, que é algo que você gostaria de partilhar com a gente como uma história, assim, emblemática? Tem várias, né? Assim, mas tem uma que mexeu muito comigo, assim, né? Que foi desde o início, né? Tinha um menino, como eu falei, na comunidade, vocês já sabem, né? Tem toda a característica, né? Da violência ali. E o pai dele, né? Era uma pessoa que tinha um domínio ali na comunidade. Então, só que era uma pessoa maravilhosa. E sabe aquela coisa, você sabe o que ele faz. E é assim, ó, a gente atende crianças, né? Que os pais, assim, talvez não estão naquele caminho correto, mas quando eles colocam as crianças na instituição. E é porque eles falam que eles sabem da importância do filho deles seguir outro caminho. Outro destino, e eles têm isso na mente, assim. Então, isso é muito legal. E eles confiam no seu trabalho. Então, e aí você se fortalece nesse processo também. Mas voltando, né, na época da biblioteca, antes, na verdade, na pracinha, né? Esse garoto, ele começou lá na pracinha, ele era filho dessa pessoa, né? E, então, pensa que ele tinha todos os problemas possíveis, né? Ele poderia seguir todos os caminhos, né, inimagináveis. Ele podia sofrer com várias coisas, mas ele tinha um brilho, assim, sabe? Você olhava para ele, você via algo diferente nele. Ele tinha uma vontade diferente. E isso me tocou. E aí eu começava, quando você adota. Geralmente, sim, você adota todas as crianças, mas sempre tem aquela que você adota, né? E ele foi o que eu adotei, assim, ficava conversando, incentivando, dava um pouco mais de atenção. E ele crescia, ele se desenvolvia, ele participava de todas as ações. Quando a gente migrou para a biblioteca, ele foi junto. Quando a gente foi para casa, para o contraturno também, ele foi junto. Então, ele passou todo esse processo junto comigo porque ele mostrou a vontade, ele queria fazer algo diferente. Aí veio até um fato que o pai dele veio a falecer. E aí desestabiliza, né? Porque já não tem aquela estrutura familiar, né? Tem alguns problemas. Deu uma desestabilizada e ele acabou largando, né? E aí mexeu o coração, né? Daí a gente... Mas, assim, são processos, né? A gente também tem que respeitar, né? Uma coisa que eu aprendi muito, às vezes a gente quer ir um pouco além do nosso limite e não, a gente tem que ir até o nosso limite e tem que esperar. Porque, assim, o que você fez... pode ter feito efeito de alguma forma, né? Pode ter mudado alguma pessoa, a família, e você tem que entender que são processos, né? São fases, isso é mais difícil agora, da gente entender. E isso foi o que eu aprendi também nesse processo com ele, né? Eu deixei ele ter o tempo dele, ele teve esse tempo, e com 16 anos
ele voltou. Olha A gente só. manteve um contato, né? Normal, a gente se via, mas ele só não estava mais participando ativamente. Mas com 16 anos ele voltou. Ele, eu quero contribuir com a instituição, eu quero passar para as crianças o que eu aprendi, vocês me deram oportunidade, eu quero fazer isso também. Quando ele falou isso, eu falei, gente, meu coração, assim, na hora explodiu realmente, assim. E eu fiquei, mas aí me deu insight, né? Porque a gente precisa fazer mais disso, né? Trazer os outros adolescentes também. Já comecei a pensar em outras coisas. Egressos, né? E aí a gente criou Adolescentes que Fortalecem, que foi um projeto antigo, que era justamente incentivar os adolescentes que participaram do projeto e que saíram voltar para ser voluntário também. A própria comunidade sendo voluntária, né? Os adolescentes nesse sentido. Então, ele foi o primeiro, ele que deu o start para esse projeto. E aí, ele gostava muito de química, ele era apaixonado por química. E ele começou a ser voluntário e dava aula de química para as crianças. Então, foi um processo super legal. Então, toda a experiência que ele teve, aprendizado que ele também estava tendo, ele passou para as crianças, até porque ele sabia da realidade delas, então ele quis mostrar outro caminho. Quem mais poderia mostrar, senão a própria pessoa da comunidade que teve a mesma realidade. Então, isso foi super legal e essa foi a ideia dele também. E aí, uma das coisas que a gente buscou fazer foi ajudar ele na vida profissional também. Porque ele já estava na idade de 16, 17 anos, estava para buscar um trabalho, estava precisando, e a gente tinha vários parceiros. Daí vem a Cauana, né? Aquela coisa, vamos ver quem são os parceiros que a gente tem, o que a gente pode fazer. Ele precisa de ajuda para um primeiro emprego, menor aprendiz, né? A gente conversou com uma empresa parceira que fazia várias ações ali, de ações sociais, né, com a gente em épocas comemorativas. Eu falei da história dele, a diretora da empresa se comoveu também, conheceu ele, porque daí estratégia, né? Chama ele para todas as ações, para eles se conhecerem, para eles conversando. Ela foi conhecendo ele, viu o perfil dele, viu que era um menino bom, dedicado, né? Ele era empenhado. E aí a gente sentou, conversou. A gente tinha uma voluntária. Gente, tudo isso, a conexão, você tem que ir indo, né? Tem que ir tem que estar atento, tem que estar atento. A gente tinha uma voluntária que era assistente social, e aí ela trabalhava também num lugar que fazia encaminhamento de menor aprendiz. Então a gente sentou, conversou, será que a gente consegue cadastrar ele para que essa empresa crie uma vaga e aí contrate ele de forma direta? A gente foi lá, conseguimos. Fazendo as amarrações. A gente fez essas amarrações, eles realmente fizeram o convênio lá com essa organização, criaram a vaga do menor aprendiz e aí contrataram ele. Então, né, ele pegou e começou a trabalhar na empresa. Ele foi, são 3 anos, agora não lembro o processo de 16, 17, são quantos anos, assim, mas ele foi até o final. E hoje, assim, eu falo, ele buscou oportunidades, ele aproveitou as oportunidades e hoje é um cara aí que está evoluindo, está crescendo, trabalhador, né, tem a vida dele. Ele seguiu o caminho dele, né, mas ele aproveitou as oportunidades e ele não deixou as coisas negativas, assim, ele se fortaleceu, ele buscou se fortalecer em várias coisas. Óbvio que teve várias outras pessoas também que ajudaram, né, outros fatores que também contribuíram para ele se desenvolver como pessoa, mas ele se fortaleceu, ele buscou oportunidades e hoje ele está caminhando e trilhando a vida dele assim com qualidade, né? Eu vou acompanhando, a gente se conversa às vezes, e isso que me deixa super feliz. Então, ele é uma sementinha que a gente foi ajudando só ali, ele foi crescendo e hoje ele incentiva as outras também, né? Eles são outras experiências. E uma coisa que eu falo, assim, né? Ele não é um grande empresário, ele não, né, não está trabalhando numa grande indústria, ele não é um diretor, ele é um trabalhador normal, né? Mas ele está seguindo a vida dele. É um caminho correto, é um caminho com qualidade, ele tem uma estrutura de vida hoje familiar melhor, e é isso que a gente precisa. Sim. O foco é esse, assim, sabe? Então, isso já enaltece, assim. Uma vez eu tinha escutado uma frase assim que eu achei bem pertinente, que a educação que liberta é aquela que vai romper com determinismos do destino, né? Então, se a pessoa nasceu numa família assim, assim, assada, então o destino dela vai ser esse ou aquele, assim, né? E uma educação que liberta é que vai te dar outras possibilidades. Sim. Eu acho que isso é bem legal, assim. Vai te possibilitar buscar o seu próprio caminho também. E dentro enxergar outros caminhos, né? E dentro, acho que disso que a Cauana falou, acho que tanto dando esse exemplo desse menino, quanto quando você falou que você foi pra praça e achou que ninguém talvez fosse aparecer, esse medo.
uma palavra que eu anotei aqui foi intenção. Eu acho que quando isso é algo que está dentro da gente, a gente não precisa buscar fora. Eu acho que quando a intenção é boa, acontece, sabe? Eu não sei explicar, As portas mas se abrem. isso, se a intenção é boa, se a semente que você está plantando é boa, não tem por que o resultado não ser bom, né? Sim, Eu acho que a Cauana é muito importante você estar participando aqui hoje, que você mostra isso na prática, né? Isso é muito legal. E eu acho assim que na minha fala anterior, que eu falei que o jornalismo precisa dar mais porta para isso, a mais possibilidades, eu não estou colocando a responsabilidade em terceiros. Não quero que quem ouvir esse podcast ache que a gente tem que esperar os outros fazerem. Toda empresa jornalística, TV e toda empresa comum, qualquer outra empresa, é formada por pessoas e são as pessoas que fazem acontecer, né, gente? Então, assim, não é que eu vou esperar a minha TV, a emissora, decidir que ela acha que ações sociais vão ganhar um bloco específico na programação. Não, isso vem de dentro, gente. Se você tem a ideia, quem sabe batalhar, talvez demore. É um dia de cada vez, né? Como a Cauana falou, talvez demore. Não é tipo um resultado imediato, mas tem que começar em algum lugar. Eu acho que a gente também está conversando aqui, tem a participação da Cauana, acho que justamente para plantar essa sementinha em cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo aqui a gente. O que a gente pode fazer no nosso redor, ao nosso redor? Eu adoro falar da questão do jardim. O que no meu jardim e no meu bairro, né? Depois que eu cuidar do meu jardim, tem o do meu vizinho, tem o do pessoal aqui da rua. Porque a gente acha que, igual, esse menino, tem gente que vai esperar ele, não, ele tem que ser trabalhar no Facebook, tem que criar algo muito grande assim para dar valor e falar, nossa, olha só, ele saiu da Vila Torres, ele montou uma startup, ele está em tal... Não, gente, tipo, é menos, é pouco, assim, a gente não precisa de grandes transformações para mudar o mundo. Começa do nosso lado, que às vezes uma vizinha que precisa de alguma coisa, é assim que a gente vai plantando sementinhas. Eu acho que isso a gente tem que estar colocando aqui nesse podcast, que é a questão de pega o que está dentro de você, que você está ouvindo aqui da nossa conversa e está te fomentando. E não ignora, bota em prática, porque ela costa. Se tem uma formiguinha ali, você tem que... Eu acho que essa reflexão que a Nath traz é bem importante, assim, né? Para a gente amarrar, já, antes de entrarmos nas nossas recomendações, que o papo está muito bom, mas a gente também se encaminha. Pego essa fala da Nath para dizer sobre, né, o nosso jardim, o nosso redor. E aqui no nosso jardim, na universidade, a gente escuta muitos estudantes que são empreendedores, né? Alguns que, inclusive, são empreendedores para poder se manter na universidade e tal. A gente sabe que é um período de se tornar-se adulto, né? Que vai nos demandando. E aí tem um papel específico do empreendedor social, assim, né? Na tua opinião, qual que é a importância dessa transformação nas comunidades onde a gente está inserido? Qual que é a importância do empreendedor, da empreendedora social para transformar as realidades? Eu falo muito de potencial, gente, mas é realmente dar potencial, potencializar, na verdade, a própria região, e dar visibilidade, né, e dar voz também, porque as pessoas... E aí acho que o papel da mídia é muito interessante, é muito mais importante, porque vai dar voz, por exemplo, a uma pessoa que está empreendendo, que está criando algo novo, que está contribuindo com a comunidade, né, com o desenvolvimento social e econômico ali local, né? Então, o empreendedor social, ele ajuda em N fatores, né? Desde dar voz e visibilidade, ele fomenta ali a economia local, ele fomenta a potencialidade da própria comunidade, a conexão da comunidade de se fortalecer também nesse processo, de se ajudar, né? Então, por que eu vou comprar de fora se agora tem um aqui dentro? Vamos valorizar aqui dentro. Quando você se valoriza dentro, você cresce, né? E aí assim você expande, né? Então, é a possibilidade da expansão, né? Não só para o próprio empreendedor, como para a própria comunidade nesse sentido. E aí, se a gente tem uma mídia, né, que é mais educativa, que é informativa, que traz o potencial de a gente ser mais crítico, né? De a gente saber ser crítico também e entender o que está acontecendo nas localidades, isso ajuda, porque
A gente tem vários empreendedores na comunidade, né? A gente, na comunidade, tem N potenciais. Tem uma pessoa que até faz bolo e tudo mais, a doceira, ela vende para fora. Então, tem gente de fora que vem buscar. Então, é isso que precisa, é dar voz e visibilidade e a expansão. Então, o empreendedor social, ela promove essa expansão das pessoas que são empreendedoras também ali e da comunidade como um todo, né? Faz as conexões dentro E de daí, dentro para fora dentro pra também. fora. Vamos às nossas recomendações? Você estava falando dessa questão, né, que o impacto social não precisa ser algo grandioso, né? Às vezes a gente tem essa impressão, mas os exemplos que vocês trazem mostram que no dia a dia, onde a gente está inserido, é possível fazer a diferença de alguma forma, e seja algo pequeno ou mesmo fazendo algo pequeno pode mudar profundamente histórias de vida, né? A gente tem estudantes e outras pessoas nos ouvindo, nos vendo. E aí eu queria abrir esse último momento para a gente dar recomendações, dicas, sugestões para essas pessoas que estão nos acompanhando, caso eles tenham sentido assim no coração a partir desse nosso diálogo, né, a vontade de exercer algum trabalho voluntário, de buscar algum caminho para uma atuação social mesmo, ou só para fazer a diferença dentro da família, dentro da realidade deles, assim, o que vocês recomendariam para essas pessoas? Para começar. Quer começar? Eu posso falar, assim, da minha experiência, né? Eu acho que não precisa ir longe, gente. Não precisa pesquisar na internet. Voluntariados Curitiba. Na PJM, digamos, né? Eu, na minha oportunidade de escola, antes de universidade, eu fui lá, tinha uma ação, foi apresentada para mim, chegou, quis tentar, fiz voluntariado através disso. Aí vim para a universidade, aqui a gente tem identidade. Se você é estudante da PUC, procura a identidade aqui da PUC, tenta falar que Aqui tem, sim, voluntariado e pessoas que sabem te orientar. Além disso, a gente está falando de PUC. Eu participei, uma matéria que eu fiz, eu entrevistei uma menina aqui da PUC que faz, olha só, biologia, e ela criou uma instituição, o Instituto Pro Restinga, que ajuda a salvar a restinga, né? Que é uma junção aqui de pessoas. A ideia surgiu dessa estudante aqui da PUC, e para ajudar a orientar a prefeitura de Pontal do Paraná, Matinhos ali, sobre a restinga que o pessoal está tirando para aumentar a faixa de areia e o grande impacto que isso tem para a natureza e para as enchentes, ou seja, para os moradores. Tipo, se você tira aquela vegetação que está ali, que a natureza colocou ali, vai prejudicar não só a vida marinha, mas vai encher a casa do morador que está ali na frente. Então, assim, gente, tem de tudo e chega para você. É justamente... Só estar atento. Estar atento. É isso que a gente tem falado, acho que aqui. Então, assim, não procura a identidade, tenta conversar. Na conversa, você vai acabar encontrando oportunidades em que você pode fazer diferença. No meu trabalho, eu trabalhei com uma menina que tem participa do Café Solidário, que é da Igreja Perpétuo Socorro. Então, na pandemia, aquilo fez sentido para mim naquele momento. Então, tem que fazer sentido para você naquele momento. Então, eu ajudei a servir marmita para moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, ali no centro de Curitiba. Então, assim, chega. Não precisa pesquisar no Google. Eu acho que a Cauana vai poder também falar um pouco mais sobre isso, mas a minha dica é estar atento. Fala, conversa, dialoga com as pessoas. E a gente tem que buscar isso. Então, tipo, se eu quero ser uma jovem voluntária, a gente sempre tem que andar com pessoas que fazem isso. Então, tem algum voluntário na minha sala? Então, tenta procurar e fazer parte desses grupos que daí sempre chega para você. Gente, na verdade, a recomendação era mesmo, assim. Às vezes parece que tem que ter um roteiro, que tem que ter algo pronto. Não tem. Não tem para ninguém. É o momento da pessoa. Não adianta ser forçado. Tem que estar no teu propósito ali. Você realmente tem que se conectar com aquilo. Então,
E é justamente, você não precisa ir procurar no Google coisas a fazer voluntariado. Não precisa. É realmente olhar no seu contexto ali, no que está próximo de você. E você vai sentir uma identificação. Esse é o principal, você tem que se identificar com aquilo. Eu quero fazer leitura para criança em creche. Você começa, porque também tem o processo de se identificar e o processo de se conectar e ver que realmente é aquilo que você quer fazer. Aí você trazer valor para aquilo. Não é, porque às vezes pode ser algo só momentâneo. Então, mas é isso, você se identificar, olhar ao teu redor realmente, se identificar e aí exercer a atividade ou ação, né, de alguma forma. Mas não tem muito o que falar, é justamente isso. Eu queria só falar do empreendedor, né, assim, do empreendedor em si. É a mesma coisa também. Você tem que olhar ao teu redor, o que eu posso fazer, se enxergar. A gente está falando muito também, eu falei bastante, né, aquela inteligência emocional, autodesenvolvimento. Você tem que se entender como indivíduo, o seu potencial, o que você pode fazer. Eu quero fazer isso, tá ali no meu coração, né, tá coçando aquela vontade, quero desenvolver isso. Seja ousado, não tenha medo, né? Somos vulneráveis, né? Como tem o livro da Brené Brown, que eu indico bastante, né? Sobre que fala sobre liderança, sobre vulnerabilidade. A gente tem que ser vulnerável, sim, só que a gente não pode deixar algumas emoções e sentimentos consumirem as nossas reações, né? Então, se a gente tem medo, é aquela coisa, vai com medo mesmo, porque é melhor você se arrepender de ter errado do que se arrepender de não ter feito, né? Então, tudo na vida é oportunidade. A gente está falando muito disso também. Então, se você quer empreender, está com uma ideia, faz a testagem, vai lá, desenvolve, testa, pratica, procura empreendedor. Aí sim, aí você procura empreendedores. Também na faculdade tem muito isso. Conversa com a galera, conversa com as instituições, com os núcleos que existem, né, para você ter ideias. Faça cursos livres, aí você procura, vai se desenvolvendo. Você também tem que buscar, porque hoje, né, a informação está aí, ela está acessível. Aí basta você ser crítico também, você saber selecionar e buscar o que vai contribuir com o teu processo, né? Então é isso, se você quer empreender, seja ousado, não tenha medo, desenvolva aquilo que faz aquele testagem, o protótipo ali, né? Desenvolva, e você vai ver se é o caminho ou não. Se não é, você dá um passo para trás e reformula todo o processo, reformula tudo. Ou se não, você dá continuidade. Então, não se arrependa. É assim, realmente, não se arrependa de não ter feito, né? Então, se arrependa por ter errado. E é errando que a gente aprende. A gente aprende muito mais errando. Então, porque a gente ninguém nasce perfeito, ninguém nasce sabendo tudo. A gente aprende. A educação é o processo para isso, certo? O nosso desenvolvimento no dia a dia é com as informações que nós temos, com as conexões que nós fazemos, com as pessoas que nós nos envolvemos. Então, a gente tem que nos apropriar disso e, como indivíduos, ir tomando corpo e se empoderando e se desenvolvendo como pessoa. E cada um constrói também no próprio processo, né, o seu caminho. Sim. Então, por exemplo, se a gente fala de voluntariado, é possível experimentar pequenos trabalhos voluntários, né, diferentes, assim, para ver o que diversificar. Para ver o que realmente faz sentido para você. E talvez você continue como voluntário fazendo aquilo depois. Sim. Mas talvez daquilo nasça uma vontade de ir além e desenvolver, por exemplo, né, uma organização, enfim, partir para um empreendedorismo social que nasce dessas experiências pequenas. A sua própria história, né, quando você fala que vai lá para a pracinha primeiro, a organização e se colocar como profissional dentro desse campo surge a partir daí, né? Ou também pode acontecer outra coisa. Eu quero trabalhar com um trabalho normal para uma empresa, etc. Mas, como vocês comentaram também, no dia a dia, naquilo que eu estou fazendo no meu trabalho comum, né? No meu trabalho normal, mesmo que ele não tenha necessariamente uma proposta social, eu posso fazer a diferença, né? Ali com as pessoas que estão ali dentro, ou dali mesmo para fora, mas não necessariamente. Então, não necessariamente tem que ser um trabalho social. O que eu quero dizer é que tem vários caminhos possíveis e reforçar aquilo que vocês trouxeram, assim como dica, né? Experimenta, vai lá, vê o que faz sentido para você e aí depois daquilo
as coisas vão se abrindo, né? Sim, E só para fechar bem rapidinho, assim, o que a Cauana falou que foi muito válido, acho que tanto para voluntariado quanto empreendedor é a questão da intenção. Você não pode fazer um voluntariado, fazer uma ação assim e ver como um fardo que você está fazendo por obrigação ou para mostrar isso para alguém. É, de novo, é a tua intenção, é vir de dentro. E só vai fazer a diferença, só vai impactar se for verdadeiro. Então, assim, você não pode falar, tipo, hoje, 6 horas, eu tenho que ir lá aparecer no voluntariado, que saco. Sim. Não, perdeu o intuito. Então, assim, queiram fazer e tenham aproveitem essa curiosidade do podcast que a gente deixou para buscar e se encantar. Deixe-se encantar. Perfeito. E você, Laura, o que você recomenda? Recomendo, são duas. A primeira ela foi muito inspirada na sua fala sobre a sua avó, que me lembrei que tem uma página no Instagram que se chama Terapia, e aí são pessoas contando histórias delas lavando louça. Então, eu acho é uma terapia que tem uma anedota ali dessa questão da louça, assim, que me chamou muita atenção, porque as pessoas contam histórias muito profundas delas, de pessoas que impactaram a vida delas e tal. Então, e acima de tudo, a gente falou de gente, né? A gente fala que a gente não impacta... Quando a gente impacta outras pessoas. Ainda que a nossa prática seja ambiental, seja com animais e tal, a gente, acima de tudo, está impactando gente. Então, fica essa recomendação. Mas uma outra que a gente também quer trazer aqui, o Pierre, é o Pierre que vai uma hora a gente vai fazer um convite para ele, Legal. que é da Papum, que é um aplicativo que nasce ali, né, na vila. Sim. E que quer potencializar esses empreendedores da Vila Torres, assim. Então, ele criou como um aplicativo de entregas e de conhecer, assim. Então, às vezes, tem a pessoa que faz o bolo, tem a pessoa que faz uma marmita e tal. E aí, ele facilitar essas pessoas, essas entregas, esses negócios. Então, eu acho bem revolucionária, assim, conheço pouco da Papum, mas eu achei, o pouco que me contaram, eu achei muito interessante, então eu queria recomendar aí esse aplicativo e já deixar o convite para ele aí, que daqui a pouco a gente vai te convidar também, Pierre, para estar aqui com a gente. Inclusive, a emissora que eu trabalhei fez reportagem sobre isso, olha que legal. Olha só, Então, tudo conectado. As conexões vão se abrindo, né? Inclusive, a gente tem aqui na PUC também, aqui coordenado pela Diretoria de Identidade, a Envolve, que é uma incubadora de voluntariado. Então, quem tiver interesse também pode vir falar com a gente, que este é mais um dos caminhos. E a gente também está fazendo recomendações da casa, e aí hoje a gente tem que falar de uma outra casa, né, que é a Casa de Francisco e Clara, que nós inauguramos não há muito tempo, mas é uma casa que fica também próximo aqui da PUC e que tem a intenção de criar ainda mais essa relação entre a PUC e a comunidade Vila Torres. E aí tá muito interessante, assim, porque o pessoal que tá mais, da nossa equipe que está mais próximo, cada reunião eles trazem assim, ideias mais legais que eles têm recebido, seja dos estudantes, dos professores, a própria comunidade traz a demanda. Então, acho que isso também é bem bacana. Então, a gente queria deixar a recomendação aí para quem quiser conhecer a Casa de Francisco e Clara. E como a gente está formado a nossa mesa que está sendo formada por muitos alumnis, que a gente descobriu que é a Luminai que fala, achei muito chique esse negócio. A gente também quer pedir para você seguir aí, @alumnipucbr, vou deixar na descrição aí para vocês acompanharem, porque um ponto que a gente tem assim para nos iluminar é onde estão os nossos estudantes, né? O que eles estão fazendo? Será que virou gente boa mesmo, assim? E o que eles estão fazendo de transformações que são interessantes? Então, vocês dão notícia para nós de que sim, são gente boa. Nessa mesa a gente pode ver que... São gente boa. Então, a gente quer deixar aí para você, de repente, se você também foi estudante da PUC, quer contar, eu queria participar da Mesa Amarela ou de outros projetos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada pelo nosso papo. Acho que foi muito gostoso, né? A gente conhecer histórias de gente, conhecer pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas e que também deixam se impactar pelos outros. Então, obrigada a Nath, Cauana, obrigada Douglas por estar aqui com a gente, compondo. Obrigada, João, que nos dá suporte sempre. O Juliano, que faz a edição dos nossos episódios. Toda a equipe do Farol que nos dá esse suporte. Não sei se vocês notaram, mas a gente tem
uma coisa diferente aqui, que é a nossa patrocinadora, a Chamex, mandou o Chamex Notes, que as gurias até estão usando aí para tomar nota das Fofíssimo. suas anotações. Fofíssimo, eu acho demais, gente. Parece um Daqui filhinho do Chamex. Daquele lá reduzido. Ele ganhou um raio da redução e ficou fofinho e pequenininho. Então, a gente vai deixar aí listado o site da Chamex para vocês conhecerem os produtos deles. Tem um monte de coisa bacana, então fica aqui para compor o nosso cenário e agradecer a todo o pessoal que nos acompanha também da Chamex. Agradecer a PUC Idiomas, que tem garantido aqui na figura do Natan que o nosso episódio seja todo interpretado em Libras, então a gente está muito contente, que é uma novidade aí que a gente está trazendo para a temporada. Então, muito obrigada também aos nossos apoiadores, a FTD Educação. Muito obrigada a você que nos acompanhou no episódio de hoje. Semana que vem temos mais e até a próxima. Obrigada, Até a gente. próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.